Se nós estamos na era do reino, nós temos que pensar as coisas da onde? Do reino. Então, para pensar nas coisas do reino, nós precisamos colocar na nossa mente a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, do verso 1 em diante. Colossenses, fica pertinho aí de Apocalipse, depois de Gênesis, facinho, né? Gálatas, Efésios, Colossenses. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses. Pode ir, fica pertinho, logo aí. Amém? Colossenses capítulo 3, na minha Bíblia está na página 1554. Colossenses capítulo 3, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-o, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, ministra a Tua palavra em nossos corações, porque precisamos da Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Ano do reino, ano de vivenciarmos a palavra de Deus, a promessa de Deus. E quando nós lemos esses versos, diz: pensai nas coisas que são do alto, ou pensai nas coisas que são de cima. Quando nós começamos a mudar o nosso entendimento, e isso a palavra vai dizer claramente lá em Romanos capítulo 12, que nós temos que transformar o nosso jeito de pensar, porque só transformando o nosso jeito de pensar, nós poderemos ter em nós a presença de Deus.
E a presença de Deus encherá os nossos corações e transformará a nossa vida. Pergunto eu, como anda o seu pensamento? Como anda o seu pensamento? O seu pensamento tem sido local para a presença de Deus ou para os problemas, para as dificuldades? A palavra de Deus diz, é bem claro, portanto, buscai as coisas de cima e pensai nas coisas que são de cima. O que você tem buscado, o que você tem pensado? Porque se nós estamos na era do reino, nós temos que vivenciar o reino aqui. No céu é tudo bênção, no céu é tudo vitória, no céu é glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos trazer o reino dos céus para vivenciarmos aqui esta glória. Mas para isso nós temos que mudar o nosso jeito de pensar. Para isso nós temos que olhar para o alto, olhar para cima, olhar para Deus e ter os pensamentos de Deus no nosso entendimento. Paulo chega a dizer em outra ocasião que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque que se nós tivermos a mente de Cristo, que transforma todas as coisas, que Deus faz todas as coisas no nosso entendimento. Quando nós aprendemos a buscar ao Senhor em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Você pode fechar os seus olhos agora? Feche seus olhos. O que você vê? O que você vê? Abra seus olhos agora. O que você vê? Quando fechamos, sentimos a claridade diminuir até ficar aquilo tudo escuro. Mas quando abrimos, vemos as cores, vemos a claridade. E quando nós começamos a pensar as coisas de cima, é como se nós abríssemos os nossos olhos e podemos contemplar a glória de Deus. Quando paramos de pensar nas coisas de Deus, é como se a nossa vista fosse fechada, fosse tapada. Mas quando nós começamos a pensar em Deus, tudo começa a clarear. Tudo começa a trazer vida, a trazer a presença de Deus. E para termos a presença de Deus, nós precisamos andar em Deus. Para andar em Deus, nós temos que fazer escolhas. Nós precisamos escolher. Nós precisamos decidir. Tudo na vida é decisão. Tudo na vida tem que ter um direcionamento. Tem pessoas, às vezes, que têm dificuldade com escolhas. Porque não sabem o que querem, não sabem ainda o que resolverem, não tem ainda um propósito. Mas aqueles que estão no reino de Deus, eles sabem o que querem. Eles querem a presença de Deus. Eles querem andar com o Senhor. Eles querem viver Deus em todos os momentos. Eles não querem perder o alvo, perder o foco. Paulo, certo dia, falando sobre isso, ele diz que eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Cristo, porque eu imito a Cristo. Eu quero andar como Cristo andou. E então ele começa a viver uma vida segundo a presença de Deus. E para vivermos uma vida segundo a presença de Deus, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Jeremias, certo dia, falando sobre as coisas de Deus, ele começou a pensar, ele começou a ver, porque era tanto problema, era tanta dificuldade, eram tantas coisas ruins. E aí ele começa a falar: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque grande é a sua fidelidade, ela se renova a cada manhã, e o Senhor faz grandes coisas. Num determinado momento, quando ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas palavras, ele é tocado e lembrado: eu tenho é que trazer à memória o que me dá esperança.
Eu tenho que trazer na minha mente o que realmente me dá esperança. Você pode trazer à sua memória agora o que te dá esperança? O que te dá esperança? O que move a sua vida? Nós estamos no ano da era do reino. E o que falta para vivenciarmos este reino aqui na terra? Começa a trazer à mente o que Deus quer ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem. Ele pode realizar, mas isso começa em você. Viver o reino de Deus aqui na terra começa nas nossas decisões. Começa no que vamos fazer para Deus. Quando nós paramos e pensamos, quando nós somos realmente submissos à vontade de Deus, obedientes, ouvimos a voz do Senhor e colocamos em prática, começamos a dar os passos para alcançar o reino de Deus. A palavra do Senhor diz claramente lá no verso 12, que nós temos que nos revestir da presença de Deus, revestir de Deus. Paulo, em outras cartas, ele vai falar, principalmente em Efésios, ele vai dizer que nós temos que ter a armadura de Deus. Revestir-vos, pois, a armadura de Deus, para que possais combater, para que possais lutar e vencer contra as astutas ciladas do diabo. Coloque na sua vida a armadura de Deus. A armadura que é presa com a verdade, que calça os pés com a palavra, que tem o escudo da fé que te protege, que tem a espada do Espírito, que tem o capacete da salvação, que tem toda a presença de Deus, o revestimento de Deus. Precisamos ter para resistir no dia mau. Para resistir no dia mau, nós temos que trazer à mente o que nos dá esperança. Nós temos que trazer à mente aquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Estamos em 2022. Na realidade, muitos pensaram que não passaria do ano 2000. Muitos pensaram que não chegaria a tão longe. Muitos às vezes pensam, falta pouco para mim. Quando nós paramos e olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor chama homens e mulheres e Ele não vê a idade deles. Ele chama homens e mulheres para fazerem a tua vontade, para terem uma comunhão com Ele, para realizar o seu querer, mas Ele não vê como o homem vê. Deus, Ele vê o coração. Deus, Ele vê a sua intenção. Mas eu tenho pouca força. Certo dia, João, escrevendo à igreja, ele começa a falar: eu sei que tu tens pouca força, mas não negaste o meu nome. Eu sei que tu realmente se acha tão incapaz, sem condição, mas sou eu que te sustento. Sou eu que estou contigo. Sou eu que tomo pela sua mão e te levo pelo caminho. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2
2 Timóteo 3,16 diz que ela é apta para discernir os pensamentos. A palavra do Senhor, quando ela está no nosso coração, ela move de um jeito que trabalha no nosso interior e move todas as coisas. Limpa a nossa visão. E é por isso que nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Trazer à mente o que nos dá esperança. Mover na presença de Deus, revestivos de toda misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Quando nós vemos, Paulo faz outra declaração. Lá em Gálatas capítulo 5, ele vai dizer que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Mas quando nós olhamos para a palavra, e a palavra vai dizer que tudo é baseado em amor. O fruto começa em amor, porque Deus é amor. Deus é amor e Ele é Espírito. E importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para adorar ao Senhor, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos crer, como diz lá em Hebreus, crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se você crê que Deus existe, se você entrega a sua vida a Deus, você está dando passos para entrar no reino de Deus. Porque a palavra de Cristo, como diz no verso 16, habite abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, corrigindo, cantando salmos, hinos, cânticos, dando graças. Louvar ao Senhor. Muitas vezes não sabemos cantar bem, mas se nós sabemos cantar com o coração, agradamos a Deus. Se realmente sabemos entregar a nossa vida a Deus, porque quando nós entregamos a nossa vida totalmente a Deus, Ele se agrada. E quando Ele se agrada, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele te dá forças, Ele te dá vigor, Ele te restaura, te renova. O Senhor quer te restaurar, o Senhor quer te renovar, o Senhor quer agir através da sua vida. O Senhor quer promover sobre a sua vida a presença dEle. Às vezes nós somos bombardeados com questões. Às vezes somos atacados com pressões espirituais. E o que faz nos suportar é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, quando está impregnada na nossa vida, quando o Senhor vem sobre nós, Ele transforma todas as coisas. 40 dias Jesus esteve no deserto. E quando estava aproximando do final, diz a palavra que Satanás o apareceu. E esteve com Jesus, começou a questionar: tu não está com fome? Transforma essas pedras em pães. E o Senhor declarava a palavra em todo momento, diz: mas nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. A palavra também disse o inimigo para Jesus:
levou-o no mais alto lugar e disse: lança-te daqui lá embaixo, porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem. E então o Senhor diz, mas a palavra também diz, que o homem não poderá tentar a Deus. Por várias vezes Satanás veio e o Senhor combateu com a palavra. Os momentos mais difíceis é a palavra que vai te sustentar. Na era do reino, o reino dos céus, ele vem sobre a terra. E nós vamos vendo e prestando atenção quando a palavra vai ministrar sobre isso. Deus, quando queria ministrar sobre a vida de Daniel, diz que Daniel se pôs a orar, se colocou a adorar a Deus, a buscar ao Senhor. Então ele ficou 21 dias buscando, clamando, pedindo ao Senhor: Senhor, preciso de uma resposta, preciso da tua presença. E diz que desde o primeiro dia o Senhor já tinha enviado a resposta, só que Daniel ainda não teve a sua resposta nas mãos. Mas diz que depois de 21 dias o Senhor envia o seu mensageiro, envia o seu guerreiro, envia Gabriel, envia Miguel para dar a notícia a Daniel. E quando chega para Daniel, ele diz: homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, a buscar, eu já tinha enviado a resposta. Passamos por momentos, passamos por dificuldades, mas o Senhor já enviou a resposta. O Senhor já mandou aquilo que precisamos. E se o Senhor já enviou aquilo que precisamos, traga à tua memória o que te dá esperança, porque tu já tens a bênção de Deus na sua mão. A palavra do Senhor diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Se realmente você ama o Senhor, se você serve ao Senhor, então Ele já tem te abençoado. Ele tem enviado grandes coisas sobre a sua vida. Para entrarmos no reino dos céus, para vivermos o reino de Deus, para termos o reino do Senhor na nossa vida, nós precisamos única e exclusivamente nos afastar do pecado. A palavra do Senhor diz que tudo que não provém de fé é pecado. Às vezes não cometemos os grandes pecados que poderíamos nominar assim: matar, roubar, prostituir e tantas coisas. Mas às vezes pecamos quando não cremos. Às vezes pecamos quando não obedecemos. Às vezes pecamos quando podemos fazer o bem e não fazemos. E a palavra do Senhor diz que os pecados são as únicas coisas que fazem a nossa separação de Deus. E quando nós começamos a entender isso, quando nós nos voltamos para a presença de Deus, quando nós nos voltamos para Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar e nos lavar de toda injustiça, de todo pecado, e trazer sobre nós a glória de Deus. A palavra do Senhor diz: se ouvires hoje a voz do Senhor falando,
se ouvires hoje a palavra do Senhor tocando, arrependa-te, arrependa-te e confesse e deixe a glória do Senhor mover sobre a sua vida. Deixe a glória do Senhor trabalhar em todo o seu coração. Porque quando nós nos arrependemos, nós alcançamos vida. Quando nós nos arrependemos, nós alcançamos salvação. E também quando nós confessamos e abandonamos as práticas que são condenadas por Deus, Ele nos abençoa. Ele nos fortalece. Ele traz sobre nós a sua promessa. Verso 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, te ensinando, te corrigindo, trazendo salmos, hinos, cânticos, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Dar graças a Deus, louvar ao Senhor, abrir o entendimento para que Deus venha se manifestar. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são do alto. Porque quando nós pensamos nas coisas que são de cima, como diz no verso 5, mortificai-vos os vossos membros que estão sobre a terra. E então Paulo começa a escrever uma relação que vai trazer problemas físicos e gerar problemas espirituais. E nesta relação, no verso 5, a última que ele vai falar é sobre a avareza, que é a idolatria. Ele começa a citar prostituição, impureza, apetite desordenado, concupiscência, mas ele para um instante e diz: a avareza é idolatria. Quando nós realmente nos voltamos para Deus, nós começamos a pensar as coisas de Deus. Buscamos ao Senhor e as demais coisas nos são acrescentadas. Não vivemos buscando as coisas, vivemos buscando a glória de Deus. Porque quando nós buscamos a glória de Deus, Ele preenche, Ele move, Ele transforma a nossa vida. No verso 10 ele diz: revesti-vos do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O revestimento. Ter uma nova roupagem. Ter algo que pode te garantir, te preservar. Deus quer trazer esse revestimento sobre a sua vida. Deus quer trazer esse algo novo sobre a sua vida. Porque é um tempo novo. Porque Deus quer mover em seu coração. E se Ele move em seu coração, se Ele move em sua vida, Ele começa a transformar todas as coisas. E é por isso que Ele diz lá no início: pensai nas coisas que são de cima. Paulo, em outro momento, ele diz: se há algum proveito, se há algo de bom, pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas de Deus. Então, quando nós colocamos o nosso pensamento em Deus,
quando nós realmente buscamos a Deus em espírito e em verdade, Ele pode mover sobre nossa vida. Ele pode trabalhar em todas as áreas. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós crescemos na presença de Deus, Ele faz a diferença. A palavra do Senhor, ela é muito perfeita. E nessa perfeição desta palavra, quanto mais nós a lemos, quanto mais nós buscamos, mais ela vai limpando, mais ela vai transformando. E dentro dessa transformação, quando nós realmente colocamos a nossa vida no Senhor, porque Deus sonda, Ele sonda o teu coração, Ele sonda, Ele sabe a sua necessidade. E agora eu quero te convidar a você curvar a sua cabeça. Você vai curvar a sua cabeça, vai deixar o Senhor trabalhar na sua vida. Certo dia, um servo do Senhor começou a falar: por que te abate, ó minha alma? Por que está tão desassossegada dentro de mim? Espera em Deus. Espera naquele que te criou, naquele que te formou, naquele que te guarda, te protege. Espera. Porque certamente ao seu tempo Ele se levantará e Ele trará aquilo que tu necessitas. Ele consolará o teu coração, Ele enxugará as tuas lágrimas, Ele te renovará, te restaurará. E então, aquele servo creu no Senhor e aguardou o momento certo, e no momento certo, o Senhor realizou o desejo do coração. E então a sua boca se encheu de riso, seus lábios de cântico, porque grandes coisas o Senhor fez por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles e por isso eles são alegres. Quando realmente nós estamos na presença do Senhor, grandes coisas Ele faz por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito pela sua igreja. Grandes coisas o Senhor tem feito pelo seu povo. E por isso nós somos alegres. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E em seus mandamentos tem prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A sua geração, geração de justos, será abençoada. Bens e riquezas haverá na sua casa. A justiça permanecerá para sempre. Aos justos nascem a luz nas trevas, porque Ele é piedoso, é misericordioso, é justo. Bem irá aquele se compadece e empresta. Disporá em suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado o justo. E o
ficará em memória eterna. Ele não temerá maus rumores, o seu coração está firme, porque o seu coração confia no Senhor. O seu coração é bem firmado, não teme, porque ele verá cumprido o desejo do seu coração. Ele dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, a sua força se exalta em glória. Porque o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. E o servo do Senhor teme a Ele. E esse temor é o princípio da sabedoria e um bom entendimento. Todos que lhe obedecem e todos que realmente o adoram em espírito e em verdade permanecem para sempre. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele diz: do Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, eu confio em Ti. O Senhor livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor o cobre, o protege, traz sobre ele a sua presença. Ele não teme espanto noturno, nem nada que venha sobre a sua vida de dia. Embora a peste ande na escuridão, a mortandade assole ao meio-dia, 1000 caem ao seu lado, 10.000 caem à sua direita, mas ele que confia no Senhor não é atingido. Com os olhos ele vê e contempla o que Deus faz aos ímpios. Porque o Senhor é o refúgio. Ele habita na morada do Altíssimo. Nenhum mal o sucede, nem praga nenhuma chega à sua casa, porque Deus tem enviado os seus anjos para o guardarem em todos os caminhos. Deus tem sustentado nas suas mãos para que ele não tropece com o seu pé em pedra. Embora tenham problemas, dificuldades, grandes coisas que venham tentar assolar, mas o Senhor ama, o Senhor livra, o Senhor o coloca seguro, porque assim o Senhor faz a quem conhece o seu nome. O Senhor estará com ele na sua angústia, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Ele o livrará e trará a sua glória, lhe dará muitos e muitos dias e mostrará a sua salvação. Assim é o que o Senhor faz para aqueles que o amam. Você pode tomar posse agora dessa promessa. Você
Você pode tomar posse do que Deus tem ministrado sobre a sua vida. Porque nós estamos na era do reino. Na era do reino, viveremos o reino aqui na terra. Porque nós somos cidadãos dos céus. Nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, que fazem a vontade de Deus, que cumprem o seu querer, que cumprem o seu chamado. E de posse dessa bênção, de posse dessa vitória, eu quero te convidar a você se colocar de pé. Você já tomou posse? Então declare com sua boca: eu tomo posse da promessa de Deus. Abra sua boca e declara: eu tomo posse da promessa de Deus. Eu tomo posse da promessa de Deus. O Senhor fluirá sobre a sua vida, o Senhor agirá sobre ti, o Senhor renovará suas forças, o Senhor limpará a sua mente e trará à existência a promessa. Viva o Senhor! Deixando para trás tudo aquilo que tenta impedir do mover de Deus na nossa vida. Hoje você sai daqui renovado, restaurado. Hoje você vai sair daqui de posse da sua bênção, porque Deus é fiel para cumprir na sua vida. Basta você permanecer. Esse momento entre você e Deus, esse momento entre você e Deus, deixe o Senhor agir sobre a sua vida, deixe o Senhor fluir em todas as áreas da sua vida. Venha, Senhor, tratar, Senhor, o nosso coração. Venha, Senhor, limpar a nossa mente. Venha, Senhor, fortalecer a nossa vida. Venha, Senhor, repreender toda investida do inimigo. Todo pensamento contrário sai agora em nome de Jesus. A promessa de Deus se cumpre na sua vida. O Senhor preenche o seu interior agora, em nome de Jesus, com a sua glória, com sua presença, com o fluir do Espírito Santo, te renovando, te restaurando, abrindo os céus sobre a sua vida. Te agradecemos, Senhor, pela tua promessa. Te agradecemos, Senhor, pelo teu mover, te agradecemos pelo teu agir, porque tu és fiel, Senhor, em todo o tempo. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Oh, Espírito Santo, venha ministrar. Espírito Santo, venha renovar, venha consolar, trazer, Senhor, agora o que cada um precisa. Entregamos, Senhor, cada um. A tua promessa é real na nossa vida. Cremos em ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você agora vai estender a mão para o lado da sua casa, se você não sabe aonde fica. Você vai colocar a mão sobre o teu coração. E você vai abençoar. Você vai declarar a promessa, você vai profetizar sobre o seu lar a paz, a glória de Deus, o mover do Espírito Santo, o renovar
A presença de Deus vai fluindo agora em nome de Jesus. Senhor, cremos no Teu agir, cremos no Teu poder, cremos, Senhor, em Ti, porque sabemos que Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Te agradecemos, Senhor, pela proteção, pela cobertura, pela Tua graça, pelo Teu amor. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Em Ti, nós somos mais do que vencedores. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre nossas vidas. E que todos digam amém. Abençoe seu irmão, sua irmã e desejo uma boa semana em nome de Jesus. Amém, amém e amém.